de hoje é a Juliana Godoy Fialho. Ela vai se apresentar. É com você, Juliana. Você pode se apresentar para a gente? Posso. Oi, todo mundo, boa tarde. Meu nome é Juliana Palma de Godoy Fialho, eu sou psicóloga comportamental. Fiz mestrado em psicologia comportamental na PUC São Paulo e trabalho na Gradual, que é uma clínica especializada em autismo, já há 8 anos. Isso aí. Hoje nós vamos tratar o tema autismo de uma visão direcionada para os familiares que convivem com crianças autistas, para amigos dessas pessoas, para tentar auxiliar aqui por meio dessa conversa, essas pessoas a encontrarem formas de lidar com as dificuldades que elas enfrentam. Para começar, eu gostaria de perguntar para a Juliana quais são as principais hipóteses que buscam explicar as causas do autismo. Só um minutinho. Então vamos lá, as principais causas das hipóteses das causas, né? Então, na verdade, o autismo ele ainda não tem uma causa totalmente definida, né? Ainda não se sabe exatamente o que causa, mas existe um consenso entre os pesquisadores de que a causa é completamente genética. Então, a gente não sabe ainda qual gene provoca totalmente o autismo. Só se sabe que é genético. Então, sendo genético, existe uma herdabilidade muito grande. Então, a chance dela passar de pai para filho, de ser uma herança genética mesmo carregada de pai para filho, é muito grande. Então, o que se imagina hoje em dia é que de 60% a 70% dos casos, a causa é totalmente genética. É um gene ou um conjunto de genes que provoca o autismo. Mas existe ainda a possibilidade de 30% a 40% dos casos serem decorrentes de danos causados ao sistema nervoso central durante o período pré-natal ou perinatal. Então, existe ainda uma possibilidade de não ser totalmente causado por genes. Mas isso é uma possibilidade menor. Sendo causado por gene, a gente não sabe exatamente qual gene e parece que não existe um único gene, e sim uma interação entre múltiplos genes que causam. Eu queria citar 2 estudos recentes que começaram a mostrar onde estão essas deficiências. Então, o primeiro estudo que eu queria citar, e depois quem se interessar pode ler os estudos completos, é um que saiu em 2010 e foi feito por um grupo de brasileiros que estudam nos Estados Unidos, e dentre esses brasileiros está o Alisson Mootri, que hoje é um colunista do G1, né, é um brasileiro que está bastante envolvido nisso. E o que esse estudo conseguiu identificar é que ele conseguiu criar o neurônio autista. O que é criar um neurônio autista? Através de células-tronco captadas em crianças com autismo e crianças não autistas, eles conseguiram desenvolver 2 tipos de neurônios. E viram que o neurônio teoricamente autista, o neurônio criado a partir de célula-tronco de autista, ele tem um corpo celular e, consequentemente, dendritos menores, o que dificulta a sinapse, a comunicação entre os neurônios. Então, isso, teoricamente, seria uma das explicações que é um defeito neuronal causado geneticamente. E, nesse estudo, a equipe lá do Alisson Mootri conseguiu reverter esse problema, conseguiu, teoricamente, consertar o neurônio autista em ratos. Só que é óbvio que é um passo muito inicial ainda, porque este medicamento, eles usaram 2 medicamentos para fazer consertar esse neurônio autista. E esses 2 medicamentos são tóxicos para humanos ainda. Então, deu certo em ratos, mas em humanos eles não chegariam ao cérebro, porque eles seriam filtrados antes, e se eles chegassem, eles seriam tóxicos e poderiam causar efeitos colaterais. Então, eu acho que essa é uma pesquisa que marcou, foi um divisor de águas, assim, porque foi a primeira pesquisa que conseguiu realmente identificar um problema neuronal ligado ao autismo.
mas foi usada a síndrome de Rett, que é um tipo de síndrome que tem características autísticas, ainda não é o autismo puro. Então, é um primeiro passo. O que eu acho que é importante desse estudo e dos outros que vieram depois deles é que conseguiu identificar, pelo menos, que a causa é orgânica, é genética, é neurológica. Isso derruba um pouco aquela crença de mães de geladeira que se acreditava por muitos anos e que até hoje na psicanálise ainda acredita. Outro estudo que eu queria citar, só mais um estudo que vai nessa linha, é um estudo que foi feito por uma faculdade na Suíça, que foi publicado na Science, isso é bem recente, foi publicado na Science agora em setembro, e eles também identificaram, por isso que eu acho que esses estudos estão seguindo o caminho certo, eles também identificaram um problema nas sinapses entre os neurônios. Só que nesse estudo eles apontaram como problema uma produção exagerada de glutamato, que é lá um receptor neuronal. E aí esse exagero de glutamato atrapalhava a transmissão das sinapses neuronais. E eles também conseguiram reverter isso em ratos, né, através da modificação de um gene específico. E quando eles reativaram a produção desse gene específico, a produção de glutamato voltou ao normal e os problemas desapareceram. Então, acho que são dois estudos que realmente mostram que a origem é genética e neurológica. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para identificar exatamente onde está o problema e onde é causado. Você mencionou que existe a possibilidade de mais ou menos 30% serem causados por problemas durante a gestação. Eu já ouvi falar de uma teoria, parece que era a exposição a mercúrio. Como são essas teorias que falam sobre esses problemas causados por exposição a mercúrio e outros problemas da gestação, e mesmo causas ambientais? O que eles costumam dizer a respeito? Essas causas ambientais, o que se sabe é que quando é causado por causas ambientais, isso acontece na fase pré-natal ou perinatal. Então, não é muito depois do nascimento. Ou durante a gravidez, ou no final da gravidez e durante o nascimento. É alguma falha ali que causou algum dano no sistema nervoso central. As outras hipóteses de causas ambientais mesmo, então, após nascimento totalmente, com a criança já crescendo, ainda não tem fundamento científico nenhum. Tanto as explicações sobre vacina, que foi uma hipótese que surgiu, que causou um super impacto social, porque começaram a associar com vacinas. Então, imagina o impacto social que isso dá, as mães começarem a não vacinar seus filhos. E outras hipóteses que começaram a ligar a alimentação. Ainda existem crenças em algumas abordagens da psicologia sobre a relação entre bebê e mãe, que hoje em dia já está bastante derrubada, mas as únicas hipóteses que se tem dados científicos são essas de transtornos realmente neuronais, e feitos ou causados geneticamente ou causados durante a gravidez. É bom você dizer isso, porque tem muitos pais que ficam se culpando, buscando os culpados para tentar explicar o que fez com que a criança nascesse com autismo, né? E essa ideia de que a causa é genética, de que a causa é biológica, até tira essa crença, essa culpa dessas pessoas. É muito bom saber disso. Mas, Juliana, a criança nasceu ali, está começando a se desenvolver. Como que os pais podem identificar a possibilidade dessa criança ter o autismo? O que essa criança apresenta que indica para esses pais que elas devem buscar ajuda profissional para uma avaliação mais cuidadosa? Então, o autismo, só para falar rapidamente sobre a definição, né, a definição comportamental. O autismo, ele é marcado por uma chamada tríade de deficiências. Então, ele significa que são deficiências em 3 importantes áreas do desenvolvimento infantil. A primeira área é a área social, ou seja, afeta habilidades sociais. Habilidades sociais estão atrasadas. Então, o que seriam essas habilidades sociais atrasadas? Ausência de contato visual, a criança não olhar nos olhos dos pais, das pessoas que brincam com ela, que tentam se comunicar com ela.
tendência ao isolamento, a criança preferir ficar sozinha, não se juntar, não querer ficar junto com os outros, não compartilhar o prazer. Então, uma coisa que eu sempre comento é que é muito comum as crianças quererem que o outro participe da diversão delas, quererem que o outro veja aquilo que elas estão vendo e estão se divertindo. Então, se elas estão brincando com brinquedo, elas querem mostrar para o outro, elas querem que o outro brinque junto. Numa criança com atraso em habilidades sociais, isso pode não aparecer. Ela vai brincar, vai se divertir sozinha, mas nunca vai buscar a participação do outro nessa brincadeira. Falta de reciprocidade socioemocional, que é um termo está sendo muito usado agora, é a criança não sorrir para o outro quando o outro brinca. Então, a gente vai na frente do bebê, faz uma gracinha, o bebê não sorri, não demonstrar nenhuma expressão facial correspondente com aquela interação. Então, essas são algumas características da área social. O autismo também, a segunda área afetada é a área verbal. Significa que existe um atraso no desenvolvimento da fala, ou até vem a fala até se desenvolve, mas ela é uma fala sem função, é uma fala que não está ali para comunicação. Na linguagem da análise do comportamento, a gente diria que a fala se desenvolveu, mas o comportamento verbal não se desenvolveu, porque para a análise do comportamento, verbal é só aquele comportamento que é mediado pelo outro. Então, tem autistas que desenvolvem muita fala, falam até pelos cotovelos, mas essa fala não é mediada pelo outro. Né? Como não assim, é mediada? Então, ela não é... A consequência que a mantém não é feita pelo ouvinte, por uma outra pessoa. Então, por exemplo, um autista pode chegar e começar a te contar sobre um assunto que ele se interessa muito, que é dinossauros, por exemplo. E ele começa a falar como se fosse uma coisa gravada ali, ele ligou o play e está falando tudo que ele sabe sobre dinossauro. E aí você faz uma pergunta no meio da fala dele e ele não consegue parar para responder a pergunta, porque ele não está numa troca, ele não está numa comunicação verbal, ele está simplesmente falando para ele, não é para você. Então não existe a troca social que envolve o que a gente chama de comunicação. E ainda pode acontecer casos mais graves, geralmente os casos de autismo com comorbidade e que tem retardo mental associado, que a criança realmente não desenvolve a fala, não vem nem a falar em si. Né? E a terceira área afetada é em relação à variabilidade de comportamentos. Então, são crianças que tendem à repetição, tendem a repetir os mesmos comportamentos, a apresentar o que a gente chama de estereotipias motoras ou verbais, que são respostas repetitivas. Então, por exemplo, balançar a mão na frente do rosto, que é o que a gente chama de flapping, girar objetos, ou até ficar girando o próprio corpo no próprio eixo, andar na ponta dos pés. Então tem uma série de respostas que é muito comum dessas crianças se desenvolverem por conta dessa tendência à repetição e de uma necessidade de gerar prazer físico para o próprio corpo. Então o objetivo desses comportamentos, a função deles é só autoestimulação. É interessante você... Pode falar. Não, pode concluir. Eu só tenho uma pergunta, mas assim que você concluir, eu faço ela. Tá, e outra característica dessa área de comportamento é a compulsão por rotinas, que é muito comum também a criança autista, ela não aceitar mudança de rotina alguma. E a mudança de rotina é uma coisa que é comum no nosso dia a dia, o tempo todo a gente tem que lidar com isso, e as crianças autistas, elas tendem a se incomodar muito com a mudança de rotina. Elas ficam bastante irritadas, estressadas quando alguma coisa na rotina delas é mudada repentinamente. Você estava falando ali das repetições, eu me lembrei de uma dúvida muito comum entre as pessoas que convivem com crianças autistas, que é o seguinte: quando elas começam a girar em torno do próprio eixo, como você falou, ou ter os comportamentos que a gente chama de autolesivos, que é bater no próprio rosto, bater na parede, enfim, os pais ficam com muita dúvida sobre o que fazer. Eu devo segurar fisicamente mesmo, eu devo ignorar, eu devo dar um remédio para a criança parar. O que eu faço? O que o pai faz? Então, em relação às estereotipias, por muito tempo, não só, acho que no passado acreditava-se nisso, e hoje em dia algumas abordagens, principalmente as não comportamentais, ainda acreditam nisso,
de que se deve permitir que a criança faça estereotipia, porque é o jeito dela de se comunicar com o mundo, é assim que ela se expressa e tudo mais, é assim que ela brinca, eu já ouvi muito isso, mas essa é a brincadeira dela. Então, é muito arriscado acreditar nisso. Primeiro, porque essa é sim a brincadeira dela, mas é uma brincadeira atrasada em termos de desenvolvimento. Um bebê com desenvolvimento tipo, qualquer bebê, até 1 ano de idade, ele brinca de formas que ele se autoestimule, né? Então, ele gera autoestimulação. O bebê brinca com chocalho, brinca com coisas que ele aperta, então ele gera estimulação tátil, ele gera estimulação auditiva, ele brinca com os móveis que ficam no alto do berço. Então, a brincadeira do bebê é sensorial. Mas, à medida que o bebê vai adquirindo linguagem, a brincadeira dele tem que deixar de ser sensorial e passar a ser social. Porque ele vai adquirindo linguagem, então ele tem que passar a brincar de outras formas e ir deixando de lado o brincar sensorial. O que acontece com o autista é porque justamente na área social e verbal, eles têm uma falha muito grande. Eles não adquirem as habilidades sociais e verbais que lhes permite sair desse brincar sensorial. Então, eles carregam o brincar sensorial para uma idade em que não faz mais sentido brincar de forma sensorial. Por isso que a gente nem chama mais de brincar. Quando passou da idade, a gente já chama de estereotipia. E é um comportamento inadequado que deve sim ser bloqueado. Porque se a gente permite, aquilo gera um prazer físico. Na análise do comportamento, a gente chama isso de reforçamento automático. À medida que eu faço a estereotipia, eu gero uma sensação física prazerosa instantânea que reforça automaticamente o meu comportamento. O comportamento aumenta, e se a criança tem um atraso em todas as outras áreas do desenvolvimento, como é no caso do autismo, aumenta muito a chance dela só fazer isso. E isso passar a ser 90% do repertório comportamental dela ser focado em estereotipia, porque ela não tem ainda a iniciativa de fazer outra coisa, ela não sabe fazer outra coisa. E como isso é muito prazeroso, ela vai fazer só isso, e isso faz com que ela perca oportunidades de aprender. Então, a nossa orientação, né, no tratamento comportamental, a nossa orientação é realmente bloquear, e não é bloquear, ficar segurando a criança, é bloquear imediatamente direcionando ela para uma outra tarefa que tenha mais função. Então, vamos dizer que a estereotipia é o flapping, é o balançar das mãos. O que a gente pode botar para essa criança fazer que é incompatível com o flapping? O que ela pode estar fazendo que ela não vai fazer o flapping? Por exemplo, ela pode montar um Lego, pode montar um quebra-cabeça. Ela vai ter que usar as duas mãos e não vai poder fazer flapping. Então, começou a fazer o flapping, a gente bloqueia e apresenta um jogo, uma atividade no qual ela tenha que ocupar as duas mãos. E aí ela vai fazer essa atividade que é funcional, que estimula o aprendizado dela e vai deixar de fazer estereotipia. Então, a ideia é bloquear direcionando para uma atividade funcional e prazerosa. Ótimo, ótima explicação. Até o exemplo é bastante ilustrativo. E no caso do autolesivo? Então, as respostas autolesivas... Então, antes de falar do autolesivo, porque vai ser importante para isso. Uma coisa que a gente sempre prega no tratamento de autismo é a intervenção precoce. O quanto antes começar o tratamento, melhor, né? Justamente para evitar comportamentos como o autolesivo ou outros comportamentos inadequados que vão surgir. E o que acontece? Se a criança tem menos de 1 ano, ela ainda não precisa se comunicar. Né? O bebê, ele tem tudo ali na mão, né? Chorou, tem o peito, tem a mamadeira, tem o brinquedinho, a fralda está suja, imediatamente alguém já percebeu. Então, a criança, o bebê, ele não passa necessidade e ele não precisa da comunicação. Mas, a partir de 1 ano, a comunicação começa a ser essencial. A criança precisa de coisas que as pessoas não vão mais adivinhar por ela. Então, o que acontece? Quando a criança não desenvolve a fala, tendem a surgir comportamentos que vão substituir a fala. Então, se com 1 ano, 2, 3, a criança não está falando, ela vai ter que se virar. Porque ela não vai ficar sem o Nescau dela na hora que ela quiser o Nescau. Ela não vai ficar sem a água na hora que ela quiser água. Ela não vai ficar sem o brinquedo dela quando ela tiver vontade de brincar. Ela vai dar um jeito de se comunicar. E, normalmente, quando falta a comunicação,
o ser humano, como um todo, ele vai apelar para os comportamentos que ele aprendeu no passado e que foram eficazes no passado, foram reforçados no passado. Então, quais são esses comportamentos? O primeiro é o choro. Então, vai vir um choro muito forte e quanto mais esse choro for sendo entendido como comunicação, for sendo eficiente, por exemplo, a criança chora e consegue o que quer, mais esse choro vai sendo constante e pode aumentar muito a frequência até virar uma birra, que é o que a gente chama, que é um choro mais poderoso, a criança se joga no chão, esperneia. Da birra é muito fácil partir para uma autolesão. Então, numa hora que ela não está conseguindo comunicar, ela não está conseguindo o que ela quer, ou por mais que a mãe tenha entendido, a mãe não quer dar o que ela quer, porque não é hora de dar isso que ela está pedindo, a criança pode vir a apelar para se machucar, porque em algum momento na história passada dela, o se machucar chamou a atenção do adulto. E se ela cai um dia sem querer, e o adulto e imediatamente se aproximam adultos e dão atenção para ela, ela aprendeu que machucar-se gera atenção do adulto. Então ela pode passar a provocar isso em si mesma. Então muitas crianças autistas batem a cabeça na parede, se mordem, batem com a própria mão na cabeça e fazem inúmeras formas de autolesão como uma forma de comunicação. E por isso que a gente fala que o autolesivo não deve ser considerado um comportamento bizarro, estranho. Ele tem um motivo de ser. Ele foi aprendido naquele repertório de uma forma adaptativa. A criança precisou daquilo para se comunicar. Já que ela não fala, então como ela se comunica? Então ele começa como uma forma... Normalmente, na maioria dos casos, ele começa como uma forma de comunicação. Mas ele também passa a ter outras duas funções. Pode ter uma função de ganhar atenção, então na hora que ninguém está dando atenção, o autolesivo é um comportamento eficaz, e pode ter uma outra função que também é autoestimulatória, pode acabar virando uma estereotipia. Então, por mais que a gente ache estranho, como que o comportamento que gera dor vai ser um comportamento, uma estereotipia ou um comportamento autoestimulatório? Ele pode começar bem pouquinho, é uma batida bem fraquinha e vai aumentando gradualmente à medida que a criança vai aguentando aquela dor. E se o reforço positivo que ele ganha, o acesso a itens de interesse, a atenção dos pais, se o reforço positivo é muito poderoso, a criança chega a suportar a dor que ela provoca em si mesma para ter acesso a esse reforço positivo, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, até a dor, ela passa a ser suportável, aceitável, e a criança aguenta e passa a gerar, a provocar aquilo para o próprio prazer físico. O que a gente tem de... Oi, né? A gente já pode retomar, Juliana. Tá bom. Você estava falando sobre autolesivo, né? Isso. Então só para resumir, né, da onde a gente parou, eu estava dizendo que o autolesivo, então, ele costuma aparecer quando a criança tem problemas de comunicação. Então, se ela não aprendeu a falar na hora certa, ela começa a precisar de outras formas alternativas de comunicação. Então, ela acaba desenvolvendo comportamentos inadequados, como choros, birras, e até chegar no autolesivo. Então, normalmente, o autolesivo ele começa a aparecer por conta de ausência de comunicação, mas ele também pode ter outras funções, porque, obviamente, é um comportamento que atrai a atenção dos adultos, então os adultos dão atenção e acabam reforçando esse comportamento, e aí ele aumenta de frequência, e também pode acabar gerando sensações físicas prazerosas, e aí virar uma estereotipia, um comportamento reforçado automaticamente, autoestimulatório. Então, por isso que quando esse comportamento surge, ele aumenta muito de frequência, porque ele adquire outras funções, então ele vai sendo muito reforçado. Então, por isso que eu comecei falando sobre esse assunto, sobre a importância da intervenção precoce. Quanto antes a gente começar o tratamento, mais chance a gente tem de evitar esse tipo de comportamento surgir, porque a gente intervém antes da criança precisar desenvolver esse tipo de resposta, né? A gente ensina uma comunicação alternativa, uma comunicação pela
fala, uma comunicação por pista visual, antes dela ter que apelar para esse tipo de comportamento. Quando o comportamento já existe, a orientação é realmente bloquear imediatamente, para não deixar a criança se machucar de verdade, só que bloquear sem dar atenção, sem falar sobre isso, sem olhar nos olhos da criança, sem falar, ai que feio, não faz isso, você vai se machucar. Não precisa falar sobre o comportamento, a gente só bloqueia e direciona a criança para uma comunicação mais adequada ou para uma atividade com função. Então, se ela já sabe se comunicar por pistas visuais, a gente bloqueia e apresenta o PECs dela ou o livro de comunicação dela e ajuda ela a se comunicar de uma forma mais adequada. Né? Tem casos que chega a ficar tão frequente e tão intensivo esse comportamento que precisa de equipamento de proteção mesmo. Então, acontece, eu estava falando até de um cliente da Gradual que usa um equipamento de proteção no braço, uma tala no braço para evitar que ele se morda, porque ficou muito frequente. E quando a gente usa equipamento de proteção, a gente também elimina o reforçamento automático, aquele reforçamento que é o que gera o prazer físico. Então, é mais ou menos essa a nossa orientação. Uhum. Vamos explicar um pouco melhor o que é o reforçamento. Boa parte do nosso público é um público leigo, que não é da área da psicologia, às vezes não tem costume com essa expressão tão comum no nosso mundo. Tá bom. Então, na análise do comportamento, a gente chama de reforçamento uma consequência do comportamento que gera aumento de comportamento, que faz com que o comportamento aumente. Então, se existe um comportamento acontece e a consequência que vem em seguida faz esse comportamento aumentar em frequência, faz ele acontecer mais vezes, ele passa a acontecer. A gente chama essa consequência de reforçadora, né? Reforço positivo. Então, tudo que é reforço é aquela consequência que reforço é aquela consequência que faz o comportamento aumentar, faz o comportamento crescer em frequência. Então, como eu estava falando do autolesivo, ele pode ter vários reforçadores. Por exemplo, a atenção. Eu bater a cabeça na parede faz com que o meu comportamento aumente, porque a atenção é uma coisa legal, é uma coisa que eu quero. Aí eu só clicar naquele negócio e já vai. Isso. Bom, pode dar continuidade. Tá bom. Então a gente estava falando do bloqueio, né, das do reforçamento. Lembrei. Então, a gente estava explicando o que é reforçamento, para quem não é da área. Então, o reforçamento é toda consequência que faz o comportamento aumentar. Então, a análise do comportamento explica os comportamentos em uma tríade, que é antecedentes, resposta, consequência. Então, tem uma situação que antecede uma resposta, uma situação na qual a resposta acontece, essa situação evoca uma resposta e toda resposta provoca uma consequência no ambiente. Uma consequência social, uma consequência mecânica, muda alguma coisa no ambiente, e essa consequência, quando essa consequência retroage sobre a resposta, fazendo o comportamento aumentar ou diminuir. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Se uma pessoa me pede água e eu trago um copo d'água para ela, a minha resposta aumenta o comportamento dela de pedir água porque deu certo, porque funcionou, porque foi eficaz. Então, o trazer água foi uma consequência que a gente chama de reforçadora. Mas se, numa outra situação, uma pessoa me pede água e eu dou uma bronca nela, faço uma coisa ruim, uma coisa que ela não gosta, essa consequência a gente chama de punição. Ela faz a resposta diminuir. Então, as consequências elas podem ter várias ações sobre a resposta. Elas podem fazer as respostas aumentarem, diminuírem ou não mudarem. Quando as consequências de um ato fazem aquele ato aumentar em frequência, a gente chama essa consequência de reforçadora. É isso. Isso aí. Bom, então vamos adiante, né? Finalmente, o que os pais podem fazer para ajudar a criança, para ajudar o filho quando descobrem que esse filho tem autismo? Então, a gente espera que
a atitude mais adequada e esperada dos pais é uma participação intensa no tratamento dos filhos. Então, começou a identificar os primeiros sinais de algum atraso, a primeira coisa que se espera dos pais é buscarem uma ajuda médica, primeiro médica, antes de qualquer tratamento psicológico, comportamental, uma ajuda médica urgente. Então, mesmo que seja bebê, muito novinho, tem que procurar um auxílio médico. O ideal, se é um atraso no desenvolvimento, é procurar um neurologista, neuropediatra ou um psiquiatra para fazer um diagnóstico, para saber se realmente esse atraso significa alguma coisa. E uma dificuldade que eu vejo muito na clínica é dos pais darem esse primeiro passo. Primeiro porque existe aí uma relutância em aceitar, né, que o filho pode vir a ter ou pode ter algum problema. Então, os pais tendem a negar, não é nada, esse atraso é normal e tal. Então, essa é uma barreira que a gente enfrenta, os pais que negam. Então, a nossa orientação não importa qual tipo de atraso, que está havendo algum atraso, tem que buscar um médico, porque quando antes a gente puder tratar esse atraso, não importa que diagnóstico tenha, não importa se vai ser autismo ou não, mas tratar esse atraso, estimular melhor, mais chance a gente tem de evitar, então, um diagnóstico de autismo ou de outro transtorno. Então, essa é uma barreira que os pais enfrentam. Outra barreira que eu vejo para essa primeira busca, que faz com que os tratamentos também começam muito tarde, são os profissionais que não orientam adequadamente. Então, muitos médicos pediatras, professores de escola, até psicólogos, pedagogos, acabam orientando os pais de uma forma inadequada, falando, não é nada, é normal a criança não falar até 3 anos de idade, faz parte do desenvolvimento, é a característica dele, os meninos falam mais tarde do que as meninas. Então, começam a vir um monte de explicações, de achismos, que vão fazendo com que os pais não, tá tudo bem, começa a acreditar que tá tudo bem. Então, os profissionais também precisam estar mais preparados, mais orientados para orientar esses pais que não, tá com atraso, tem que buscar ajuda. E outra barreira que eu vejo muito importante é da família estendida. A gente recebe muitas mães que contam isso. Elas falam, eu sempre notei o problema. Eu notei o problema desde o princípio. O tempo todo eu via o problema, mas a minha família, os avós, os tios, acham que eu estou ficando louca, acham que eu não sei o que eu estou falando, que eu estou preocupada demais com a criança. Então, também é importante que a pessoa que está conseguindo enxergar o problema, que está conseguindo detectar o atraso, que ela informe os familiares adequadamente, né? Que ainda não se sabe o que ainda não se sabe o que está acontecendo, mas que é importante procurar ajuda, é importante identificar qual é esse atraso, né? O que tem gerado mais resultados em termos do acompanhamento para crianças autistas? Então, o tratamento, nos últimos meses, né, nos últimos anos, principalmente de pesquisas na área, tem se observado que a análise do comportamento tem tido muito sucesso na intervenção com autismo. Então, o que a gente tem visto, né? Que a intervenção comportamental, ela é muito científica. Ela é focada no comportamento em si. Então, por que a gente diz que a intervenção comportamental é a mais indicada atualmente? Porque ela lida diretamente com o comportamento. Não é uma abordagem que vai ficar interpretando ou tentando identificar na fala do indivíduo, ou da onde veio o problema, ou na fala da família. Ela deixa de ser uma abordagem interpretativa, baseada na interpretação do psicólogo, para ser uma abordagem realmente científica, baseada em dados científicos. Eu acho que está aí o grande sucesso da análise do comportamento nos últimos anos, isso tem ficado cada vez mais provado. Está aí o sucesso da análise do comportamento.
nessa intervenção com autismo. Na minha opinião, está na cientificidade, está no quanto ela é focada realmente em dados. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente contabiliza todos os comportamentos da criança, a gente faz gráficos, aí a gente contabiliza os comportamentos identificados no repertório inicial, a gente aplica o procedimento e aí a gente verifica se houve ou não mudança no comportamento. Então, esse caráter científico da análise do comportamento, a meu ver, é o que tem tornado ela o tratamento ideal. Só que, obviamente, não é só o que a gente chama de ABA, né? Então, o tratamento chamado ABA, que é mais conhecido aí, né, é o nome comercial, que está sendo mais divulgado, significa Applied Behavior Analysis. Então, Applied Behavior Analysis é a análise do comportamento aplicada. É uma área de intervenção da análise do comportamento, é aplicada porque lida diretamente com o problema do cliente, e só que na intervenção com autismo não tem que se usar a aba sozinho. É uma intervenção multidisciplinar e precisa ser multidisciplinar. Ela começa com o médico, psiquiatra ou neuropediatra, né, que faz o diagnóstico e encaminha para uma clínica ou para um grupo, como acontece no caso da Gradual, onde eu atendo, e aí encaminha para um grupo uma equipe de intervenção, e essa equipe de intervenção começa a fazer o tratamento. O tratamento envolve o treinamento de uma pessoa para acompanhar a criança na escola. Então, são crianças que normalmente, né, depende do grau de invasão do transtorno, né, o quanto o transtorno é forte ou mais fraco, mas a maioria das crianças autistas, elas precisam de um AT, que a gente chama, um acompanhante terapêutico, uma pessoa que acompanha ela na escola. Então, a gente treina esse AT, e ela também precisa de alguém em casa que aplica os programas comportamentais, os programas de ensino, de habilidades novas e os programas de controle de comportamentos inadequados. Mas o mais importante do tratamento comportamental e do tratamento em geral do autismo não está, né, exatamente nessas duas pessoas. O maior problema, o maior alvo do treinamento são os pais e as pessoas que convivem com essa criança o tempo todo, as pessoas que vão conviver com ela pro resto da vida. Então, o Lovaas, que é um analista do comportamento que começou a estudar a intervenção comportamental com o autismo na década de 70, ele apontou que a intervenção comportamental ela deve ser feita em 30 a 40 horas semanais. É um número muito alto, mas isso não significa que a criança vai ficar dentro da terapia ABA durante 30 a 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, em 5 dias na semana, fazendo terapia ABA. Não significa isso. O que o Lovaas estava querendo dizer já lá na década de 70 é que a gente tem que treinar todas as pessoas que convivem com a criança o dia inteiro. Então, o pai, a mãe, a babá, o motorista, se a criança tiver, a empregada da casa, todo mundo que convive com essa criança tem que ser treinado a aplicar os procedimentos para que a intervenção comportamental aconteça o dia inteiro realmente. Fora a intervenção comportamental e os médicos que eu já falei, é fundamental a intervenção fonoaudiológica. Em alguns casos precisa da intervenção de uma terapia ocupacional. Na maioria dos casos, a gente tem que ter um educador físico que façam as atividades físicas, porque a atividade física é fundamental para tentar diminuir estereotipia, ajuda a combater estereotipia. Então, acaba sendo uma equipe multidisciplinar em que todo mundo tem que ter uma parceria e atuar junto. Isso aí, muito bom. E falando em equipe multidisciplinar, eu vou trazer uma pergunta enviada por um dos leitores do site. O quanto a APAE realmente ajuda no tratamento dessas crianças, quais os limites do tratamento da APAE e o que os pais podem fazer para auxiliar a APAE para complementar esse tratamento. Tá. Então, eu nunca trabalhei diretamente com a APAE, então eu não conheço de forma profunda a estrutura da APAE. Mas o que eu posso dizer, não só da APAE, mas de todas as entidades públicas ou organizações sem fins lucrativos, como é o caso da APAE, os CAPs também acontece isso, é que o fato de ser uma entidade que não tem um financiamento tão
tão grande e tão intenso, eu acredito que eles tenham muita dificuldade de especializar seus profissionais numa coisa tão específica como a intervenção comportamental ou intervenção ABA e tão específica como o autismo, né? Tanto as APAES como os CAPs, né, os Centros de Atendimento a transtornos psiquiátricos e transtornos do desenvolvimento, eles atendem diversos transtornos, diversas síndromes, diversos problemas de saúde no mesmo centro. Então, eu acho que a grande dificuldade desses centros é de conseguir ter uma equipe que atenda especificamente o grupo de autismo, porque o autismo é um transtorno muito único, muito diferente de tudo, até hoje não se sabe a causa específica, cada autista é muito diferente do outro, né? A gente fala que o autismo é um espectro que vai desde o alto funcionamento até o autismo clássico, que é o mais grave. Então, são crianças muito diferentes umas das outras. Então, é muito difícil para um centro grande como a PAI, e que não tem todo o financiamento que ela merecia, que precisaria ter, conseguir especializar seus profissionais. O que eu acho que seria ideal é toda a PAI e todo o CAPS ter um núcleo dentro dela que se especialize, que receba financiamento do governo ou das grandes empresas para se especializar especificamente em autismo e mais especificamente em tratamento ABA. E aí eu acho que as APAES e os CAPs e os outros grandes centros públicos e organizações iam conseguir atender essa população de uma forma mais adequada. Eu não acho que eles estão atendendo de forma inadequada, como eu já falei, eu nem conheço muito a fundo para poder dizer. Eu acho que eles estão fazendo o que podem com o que eles têm. Eu acho que com a equipe generalista, a equipe que está ali, a equipe que estudou para tratar deficiências em geral, estão recebendo muito bem essas pessoas e estão sabendo lidar da forma que eles podem ali. Mas eu acho que se eles tivessem uma especialização, um treinamento específico de análise do comportamento, seria bem mais adequado para essa população. Inclusive, na gradual, a gente já recebeu alguns grupos de APAES, alguns grupos de CAPES para fazer cursos de capacitação. Então, a gente já foi procurado por grupos que, olha, a gente está querendo fazer um núcleo só de autismo aqui dentro. Então, a gente vai treinar, sei lá, de todos os nossos profissionais, a gente vai treinar 20 profissionais, dentre eles pedagogos, psicólogos, educadores físicos, médicos, tudo mais, a gente vai treinar esse pessoal para receber os autistas. Então, a Gradual já fez curso de capacitação em várias cidades do país, com esse propósito. Eu acho que é um pouco isso que falta. Eu acho que a gente está precisando buscar especialização. Ótimo. E o que os pais podem fazer para tentar suprir essa falta de financiamento? O que eles podem fazer para ajudar a PAI, para complementar esse trabalho? Eu acho que vale a pena... eu acho que assim, o que acontece com o autismo? O autismo é novo na mídia, né? Eu trabalho com autismo, já vão completar 10 anos, e nos últimos 3 anos é que eu tenho visto esse assunto na mídia. Não é uma coisa que está tanto na mídia assim. Então, nos últimos 3, talvez 4 anos, está se falando muito, né? Então, a gente acabou de ter uma lei agora que foi aceita, já foi assinada, que defende os direitos do autista, que considera autista como qualquer outro deficiente. Então, eu acho que a gente está chegando lá. Nesses últimos 3 anos, a gente deu grandes passos, o autismo está fazendo voz, né? As mães de autistas estão conseguindo ter palavra nas reuniões da Câmara, do Senado, eles estão sempre lá, os grandes grupos de pais e de profissionais. No dia 2 de abril, que é o Dia Internacional do Autismo, a gente tem eventos gigantescos hoje em dia em São Paulo, Brasília, Rio, na maior parte das capitais, eventos realmente que movem pessoas. Então, eu acho que é isso que os pais têm que fazer, os pais de crianças da PAI, os pais de crianças do CAPS, e os pais que estão um pouco sem rumo, têm que buscar ter voz, se unir a quem já está tendo voz. Então, no Facebook mesmo, tem uma quantidade enorme de grupos de mães e pais que estão conseguindo se unir e fazer voz. Eu acho que tem que pedir financiamento do governo mesmo, tem que exigir financiamento do governo, porque é direito de todos, a saúde é direito de todos, e a saúde do autista é muito específica, ela precisa de uma especialização muito específica, a gente estuda muitos anos para fazer o que a gente faz. Então, a gente precisa que os profissionais que estão na PAI
tenham a oportunidade de estudar esse tanto como a gente estudou para estar atendendo numa clínica particular, né? Então, o governo precisa realmente investir. E o que os pais podem fazer é isso, eu acho que é buscar esses cursos, buscar entidades que façam cursos gratuitos nas APAES, correr atrás de grupos como o nosso e outros grupos que estão aí fazendo um trabalho tão bom quanto o nosso, para que façam mais palestras, cursos, até cursos de capacitação completo gratuitos, ou conseguirem patrocínio para fazer cursos mais amplos e que sejam pagos. Eu acho que os pais podem, eles têm muito, hoje em dia eles estão com muito instrumento na mão para correr atrás disso. Falando nesses grupos no Facebook, o pessoal do grupo Mundo Autista está enviando algumas perguntas, são bem interessantes. Está aqui. Ótimo. A Viviane está perguntando se você conhece o caso da menina Carly e o que você acha desse caso. Você conhece? Da Carly que fez aquele site né, do Carly's Café, né? Será que é isso que ela está falando? Isso. Acho que é isso mesmo. Eu acho que o Carly's Café, que foi o site que a Carly fez, foi o primeiro, mas eu até já vi outros depois desse que tentam o mesmo objetivo, que é o quê? Mostrar a visão do autista, né? Tentar mostrar para nós, que não somos autistas, o que os autistas sentem, o que os autistas veem. Então, eu acho bastante interessante, eu acho que é um caminho bem interessante de fazer as pessoas entenderem mais pelo que eles estão passando. Eu tenho lido ultimamente muitos artigos que tentam explicar a alteração sensorial do autista, que é uma alteração gigantesca que a gente ainda não conhece a fundo, a gente não sabe o que é essa alteração. Então, no Carly's Café, que é o que ela mostra ali um momento em que como seria ela num café, numa lanchonete, e aí o quanto que os estímulos auditivos a incomodam, o quanto ela começa a se estressar com essa quantidade de estímulo de estímulo auditivo, estímulo sonoro, olfativo, tátil, que vai chegando tudo ao mesmo tempo e ela não consegue filtrar, que é exatamente o que acontece com os autistas que têm essa alteração sensorial. A alteração sensorial não é uma característica de todos os autistas, mas a gente sabe que uns têm mais, outros têm menos. Então, uns têm hipersensibilidade, outros têm hipossensibilidade. Quer dizer que uns, em alguns, os estímulos ambientais, eles afetam de forma exagerada, em outros eles afetam pouco, eles nem chegam a afetar. Então, eu acho que esse tipo de site que a Carly fez e que outras pessoas já estão criando, autistas que acabaram se desenvolvendo muito bem, estão conseguindo criar, eu acho que são bem interessantes para nós, profissionais, aprendemos exatamente como eles estão se sentindo, para os pais, porque eu acho que dá um alívio para os pais conseguirem conhecer o que se passa no corpo dessas pessoas, e eu acho que para próprios autistas, adolescentes e adultos, eles, quando vão tendo contato com esses sites, eu acho que eles vão se conhecendo também, eles vão entendendo que outras pessoas também passam pelo que eles passam, e eu acho que isso é reconfortante. Então, eu acho bem interessante esse tipo de site. Tem outra pergunta aqui, lá do Mundo Autista também, da Fernanda. Ela está perguntando indicações de livros e outros materiais em português para que os familiares e as pessoas que convivem com crianças autistas possam ler a respeito. Na internet se encontra de tudo, né? Onde que vai encontrar material de qualidade? Então, um site que eu acho que é, assim, no Brasil, é um dos que mais, na minha opinião, é um site que eu gosto muito. Na minha opinião, é um site que está bem fundamentado, com bastante notícia atual, muita coisa boa para o pessoal ler, é o Autismo em Realidade. Então, só escrever Autismo em Realidade no Google, é fácil de achar. Eu acho que é um site que é bem interessante, ele é bem completo, ele tem manuais para os pais que estão começando a descobrir, estão começando a ter alguma dúvida, será que meu filho tem autismo ou não. É um site que guia bastante e que vai acompanhando o desenvolvimento da criança, divulga tudo o que está acontecendo no país todo. É um site que foi criado por o grupo que criou, no grupo tem psiquiatras muito renomados, tem psicólogos comportamentais muito renomados e tem pais de crianças autistas que
formam esse grupo que criou. Então, eu acho que é um site bastante interessante. Agora, existe muito site internacional, né? A maioria é americano, Autism Speaks é um que também é bem atual, então eu acho que é um pouco por aí. E livros em português, tem algum que você pode indicar? Tem. Então, eu só vou procurar aqui o nome correto dele. Acabou de sair um livro bem recente do Salomão Schwartzman, que é um dos neurologistas mais conhecidos hoje em dia no Brasil, na área de autismo. E deixa eu só pegar o nome dele aqui para vocês. Eu acho que é o livro, hoje em dia, sobre o transtorno, sobre o autismo, é o livro realmente mais atual, né? Então, sendo mais atual, ele reúne todas as informações que já existiram, né? Então, só um minutinho que eu estou pegando o nome dele aqui. Aqui, ó. O livro chama Transtornos do Espectro do Autismo. Ele é do médico neurologista Salomão Schwartzman, José Salomão Schwartzman, o nome completo, e Séries Alves de Araújo e colaboradores. Então, ele tem vários outros capítulos, né, de outros profissionais. E ele é da editora Memenon. Precisa de mais alguma informação para achar o livro? Eu acho que só repete o nome dele para dar tempo das pessoas anotarem. Transtornos do Espectro do Autismo. E, inclusive, esse é o nome que agora em maio vai ser lançado o DSM-5. A gente está no DSM-4, né, que é o Manual de Doenças transtornos psiquiátricos. Ele tá no DSM-4 agora. A gente já vai sair agora em maio o DSM-5. No DSM-5, esse nome que já está no livro do Dr. Salomão, Transtornos do Espectro do Autismo, é o nome que agora vai definir todos os tipos de autismo, né? Antes, no DSM-4, tinha uma divisão. Síndrome de Asperger, né, para os autistas de alto funcionamento, autismo clássico, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, então tinham vários nomes. Agora, no DSM-5, todos esses tipos vão ser agrupados no transtornos do espectro do autismo, que é o que a gente chama de TEA. Uhum. Tem uma pergunta que foi enviada aqui, que até entra naquilo que a gente estava conversando antes. A pergunta é da Eliane. Ela está dizendo o seguinte: meu filho tem 1 ano e 2 meses com sinais de autismo. Qual a melhor indicação de terapia para uma criança tão nova? Ele é totalmente hiperativo, chora muito, tem excesso de birra, se joga no chão. Isso até entra no que a gente estava conversando, que é quais profissionais que os pais devem procurar primeiro, né? Você já comentou um pouquinho e tudo. Então, 1 ano e quanto ela falou? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Então, essa é uma idade bem precoce. Então, eu acho que assim, o que está acontecendo é que a maioria dos médicos, hoje em dia, infelizmente, muitos médicos ainda esperam até 3 anos para diagnosticar. Então, se essa criança já foi diagnosticada com 1 ano e 2 meses, eu acho que a história dela já começou muito bem. Já começou com sucesso. Porque o quanto antes começar, melhor. Então, se já teve o diagnóstico, ela falou que já teve o diagnóstico, né, Neto? Sim, já teve. Se já teve o diagnóstico... Não, tem sinais de autismo, ainda não fechou o diagnóstico. Então tá. Então, se só tem sinais ainda, o primeiro passo é procurar um médico psiquiatra ou neurologista da confiança da família, que possa fazer esse diagnóstico, avaliar se esses atrasos realmente são do quadro de autismo, né, podem evoluir para um autismo realmente, ou se são atrasos mais aceitáveis do desenvolvimento em função de outras tantas causas. Então, acho que esse é o primeiro passo, procurar realmente uma avaliação médica. A partir da avaliação médica, o próprio médico tende a indicar um grupo de tratamento, um tipo de tratamento. Como eu estava falando, as intervenções comportamentais hoje em dia têm sido as com resultados mais eficazes.
Então, o médico pode indicar o grupo de intervenção comportamental de sua preferência ou qualquer outra abordagem de intervenção. Na minha opinião, além do médico, a família deve buscar um grupo de intervenção comportamental, seja particular, seja numa instituição pública. Estou falando em instituição pública porque tem muitas universidades que já têm centros de tratamento comportamental para autismo gratuitos. Então, em São Paulo, nós da Gradual, a gente tem a participação no CAIS da USP, no HC, na PUC São Paulo, na Unifesp. Então, a gente está participando de grupos de atendimento gratuito nessas universidades, e eu sei que muitas outras universidades, em outras cidades, também estão tendo esse atendimento. Tem as AMAs também, né, as Associações Amigos dos Autistas, que são instituições que estão já em diversas cidades, que acolhem muito bem esse pessoal e que já estão se especializando muito em terapia comportamental. Mas se a família tiver uma condição financeira um pouco melhor, ela pode procurar uma equipe particular que faça uma intervenção mais intensiva do que as públicas vão conseguir fazer. Fora isso, fonoaudióloga, já desde cedo, mesmo sendo com 1 ano e 2 meses, precisa fazer um tratamento fonoaudiológico e uma atividade física. No caso da Gradual, a gente orienta toda essa intervenção, né? A família não precisa chegar na Gradual com toda essa equipe montada. Quando a gente vê que não tem essa equipe, a gente orienta a família que contrate esses outros profissionais e a gente faz esse papel de coordenar essa equipe toda. Então, eu acho que o mais urgente nesse caso é buscar um diagnóstico. Eu estou falando tanto de diagnóstico, é importante frisar que para análise do comportamento, o diagnóstico em si não delimita totalmente o tratamento, né? O nome, autismo, ou síndrome do X frágil, ou síndrome de Rett, para a gente é o de menos. Na verdade, a gente trabalha em cima de repertórios comportamentais, que são avaliados na avaliação de repertório comportamental, na avaliação de repertório inicial que a gente faz. A importância do diagnóstico ela é muito mais um documento social que a família precisa para conseguir uma inclusão numa escola regular, para conseguir um benefício do governo, para conseguir várias coisas que os autistas já conquistaram hoje em dia, do que para começar um tratamento. A gente faz tratamento mesmo que não tenha diagnóstico, porque a gente faz tratamento em cima de um repertório comportamental que foi avaliado. O que a gente avaliou? Ela tem esses comportamentos que são inadequados que a gente precisa diminuir. E tem esses comportamentos que ela deveria ter e não tem. Ou que ela tem, mas são deficitários. Então, a gente precisa ensinar esses comportamentos ou maximizá-los. Então, a gente trabalha em cima dessa avaliação e não em cima de um diagnóstico. Mas o diagnóstico ele é fundamental para que as coisas comecem a acontecer, né? Juliane, você pode dar, como que as pessoas encontram um grupo gradual em São Paulo? De que forma que as pessoas podem chegar até você? A gente tem um site que chama, o link do site é www.grupogradual.com.br, mas só de escrever Grupo Gradual direto no Google, acho que já aparece. E lá a gente tem todos os contatos, telefone, endereço. É importante eu falar que o fato da Gradual estar em São Paulo não faz com que a gente só atenda em São Paulo, né? A gente faz um tratamento no Brasil todo, a gente tem clientes em diversas cidades do Brasil. Por quê? Porque o nosso tratamento ele é muito fundamentado naquela teoria que o Lovász, que eu estava contando do Lovász, que ele já falava na década de 70, de que a intervenção tem que ser de 30 a 40 horas semanais. Então, a gente não atende os nossos clientes no consultório. A gente não trabalha com horário de sessão e aí a criança chega, vai para a sessão e o terapeuta comportamental faz seu trabalho e devolve a criança para o que faz. Pelo contrário, a gente trabalha com treinamento de equipes e famílias. E isso a gente faz em qualquer cidade do país. Então, por exemplo, a gente tem várias famílias em Curitiba. Aí, cada vez que a gente vai para a gente trabalha com consultorias. Aí a gente vai lá, faz a avaliação e faz a consultoria. Na consultoria, a gente treina toda essa equipe. Então, a gente treina pai, mãe, uma pessoa para aplicar os nossos programas na casa da criança e uma pessoa para acompanhar a criança na escola, que é o que a gente chama de AT, ou acompanhante terapêutico.
Além disso, a gente estabelece parceria com os profissionais que a criança já tem naquela cidade. O fonoaudiólogo que ela já tem, o educador físico dela. Se ela tiver terapeuta ocupacional, a gente faz parceria com ele. Se já tiver um psiquiatra, um médico, nessa cidade a gente faz parceria. Então, a gente fica indo de tempos em tempos. Isso é acordado com a família, né, de quanto em quanto tempo a gente vai, e a gente, a cada vez que vai, analisa todos os dados, que são todos registrados e feitos e colocados em gráfico, e aí, a partir da análise que a gente faz dos dados, a gente orienta os próximos passos, a continuidade da intervenção. Então, mesmo famílias que não são de São Paulo, se tiverem interesse em procurar o nosso serviço, a gente tem condições de atender em qualquer cidade do país. Ótimo. O nosso tempo já está encerrando, a gente quer passar um pouquinho. Para fechar, eu quero fazer mais duas perguntas. Uma última que foi enviada pela Natália aqui. Ela está perguntando como estão os projetos de financiamento público do governo brasileiro para o tratamento do autismo. Então, eu acho que agora, com essa lei, né, que foi promulgada no ano passado, em dezembro, agora, bem recente, eu acho que agora que as coisas vão começar a acontecer. Eu acho que os financiamentos que já existem, os financiamentos que já existem são de prefeituras ou de pessoas realmente muito sensibilizadas e que viveram aquilo mais de perto e que estão financiando alguns centros, mas ainda é muito pouco. Acho que ainda não existe um grande financiamento como deveria. Eu acho que a partir de agora, quando a gente tem o autismo entrou realmente na lei da deficiência, a gente vai conseguir mais financiamento para as APAES, para os CAPs, para as AMAs e para outras instituições que podem vir a surgir. O Alisson Muotri, que é esse pesquisador que eu já falei aqui, daquele estudo sobre os neurônios autistas, hoje ele é colunista do G1 e ele é uma pessoa que, junto com muitos pais e muitos outros pesquisadores, está lutando fortemente pela criação de um centro de excelência em tratamento de autismo no Brasil. Então, eu acho que essa é uma ideia que precisa ser levada para frente, que se for levada, eu acho que o Brasil cresce muito, não só em termos de atendimento dos autistas, mas também em termos de pesquisa, né? Se a gente tiver realmente um centro de excelência de pesquisa e de tratamento de autismo no Brasil, a gente vai conseguir concentrar em um lugar os principais profissionais da medicina, da psicologia, da pedagogia, da fonoaudiologia, e vamos conseguir juntar essas cabeças para fazer pesquisa no Brasil, né, para não precisar que nossos pesquisadores brasileiros tenham que sair do país para conseguir pesquisar, como aconteceu com a equipe do Alisson. Então, a gente vai conseguir fazer pesquisa aqui no Brasil e também vamos conseguir ter um centro público de atendimento ideal, né, com todo o ideal que pode ter. Então, eu acho que essa ideia do centro de excelência é o que tem que ser o foco da luta das famílias e dos grupos de pesquisa. A gente está falando do autismo, mas ainda falta falar da cura do autismo. Tem cura? Como que é o tratamento? Que resultados que dá para obter? Então, até muito pouco tempo atrás, né, até dezembro de 2012, né, todo mundo tinha muito medo de falar de cura, porque ninguém pode prometer isso, né? A gente fala, os pais pedem isso pra gente, falar, meu filho vai fazer faculdade, meu filho vai casar, vai namorar. A gente não pode prometer nada, a gente não sabe como vai ser o tratamento, porque ele é muito individual, a resposta da criança é muito individual. Então, não se fala de cura, o senso comum, né, dentre os pesquisadores é de que não tem cura, de que é um transtorno para a vida toda, mas que a criança pode ter aumentar a qualidade de vida com estimulação, com tratamento. Mas eu queria citar uma pesquisa muito recente, que saiu agora, em janeiro de 2013, né, acabou de ser lançada no Journal of Child Psychology and Psychiatry, tem a pesquisa completa lá nesse jornal, o Jornal da Criança, Jornal da Psiquiatria e Psicologia da Criança, traduzindo para o português, né? Que é uma pesquisa que apresentou quais são as características dos casos que saem do diagnóstico. Então, isso a gente já conseguiu
eu já consegui um pouco detectar que menos de 10%, e isso é bem pouco, é de 1 a 5% que os pesquisadores chutam, né, uma quantidade de crianças de menos de 10% saem do diagnóstico. Depois de um tempo de tratamento, um novo médico avalia, um médico que não conhecia a criança avalia e não dá mais esse diagnóstico. Então, o que esse estudo super recente, que saiu até no Globo na época, o nome da reportagem no Globo Online é Uma Possibilidade de Cura para Autismo, que saiu agora em janeiro. Então, o que esse estudo mostra? Que existe essa possibilidade, tem alguns, menos de 10% dos casos estão acontecendo isso, e ele aponta algumas características. As principais características que eles apontam desse caso são diagnóstico e intervenção precoces, que é uma coisa que a gente já falou aqui bastante, né? Diagnosticar cedo e começar a intervenção o quanto antes, como esse caso de 1 ano e 2 meses dessa mãe que perguntou, né? Começar super cedo é uma característica que ajuda a entrar nesse grupo que sai do diagnóstico. Ter dificuldades sociais mais brandas seria uma outra característica. São crianças, essas crianças que saíram do diagnóstico, quando elas foram diagnosticadas, elas não tinham tantas deficiências sociais como é comum se ver. Então, a área social delas não era tão afetada. Elas conseguiam imitar desde o começo e tal. E uma outra característica é o tratamento ser realmente muito intensivo, com participação de familiares e escola. Os tratamentos que são intensivos, que acontecem o dia todo, com pais e escolas participando, tendem a ir para esse caminho. Então, eu acho que essa é uma pesquisa que dá um pouco de esperança para a gente nesse sentido da cura. Essa questão da participação das escolas, eu vejo uma certa resistência, em alguns casos, dos profissionais das escolas aderirem ao tratamento que é proposto pelo terapeuta. Não sei se você enfrenta esse tipo de dificuldade também, mas o que você sugere para manejar isso? Infelizmente, ainda existem muitas escolas que resistem à intervenção comportamental que a gente precisa fazer dentro da escola. O que a gente mais precisa é colocar um acompanhante terapêutico lá dentro, uma pessoa treinada, que pode ser da escola, ou pode ser alguém que a família contrate e vá trabalhar lá com a criança, mas essa pessoa precisa ser treinada por um analista do comportamento. Então, muitas escolas resistem a isso. Não querem colocar uma pessoa, um AT, ou essa pessoa vai ficar vigiando a aula do meu professor, vai ficar... Então, ainda existe esse tipo de preconceito. O que a gente costuma fazer é ir bem devagar e fazendo parceria com a escola. Então, a gente tenta, num primeiro momento, quando a gente recebe uma criança que já tem uma escola, que já está numa escola, a gente vai fazer uma reunião com a coordenação dessa escola, a gente explica o nosso trabalho muito detalhadamente, de uma forma bem didática, a gente explica o que é a análise do comportamento e por que essa criança precisa de um AT, e a gente tenta buscar essa parceria. Se a gente vê que a escola está abrindo as portas, está sendo parceiro, o trabalho flui e dá muito certo, sabe? A criança acaba sendo incluída, ficando bem em sala de aula, a gente faz as adaptações de material que ela precisa, a gente adapta o currículo, a gente adapta tudo que for preciso para ela e a coisa vai bem. Agora, quando a gente realmente encontra muita resistência, né, a escola não vai aceitar a escola não está abrindo as portas. Em muitos casos, a gente conversa com a família sobre mudança de escola mesmo, porque a gente não tem tempo a perder. Então, a gente não pode perder tempo do tratamento da criança brigando pelos direitos dela ainda na escola. Então, em muitos casos, a gente acaba desistindo daquela escola e partindo para outra, o que é muito ruim, porque a gente deveria bater de frente, porque aquela criança tem direito àquilo que a gente está pedindo, é direito dela. Agora já pela lei, né, é direito dela que ela tenha todas as necessidades especiais dela atendidas naquela escola. Mas, em muitos casos, a gente acaba tendo que mudar de escola. Hoje, com a nova lei, vai ser bem mais fácil. A gente vai poder exigir que a escola cumpra as necessidades especiais daquela criança. Mas ainda acontece muita escola que não aceita matrícula, que fala que não tem vaga, que ainda rejeita até a matrícula da criança autista, como acontece com outras deficiências, né? Uhum. Bom, Juliana, eu queria, em nome de todos nós, da equipe do Comporte, de todos que estão assistindo, agradecer a sua participação.
Para fechar, eu queria saber se tem algo mais que você gostaria de falar e não teve oportunidade, alguma informação que você considera relevante. Não, eu acho que a gente conseguiu falar de tudo um pouco, né? Eu acho que ainda os pais e o pessoal que está acompanhando ainda deve ter muita dúvida, mas eu acho que a gente pode ter outras oportunidades. Eu tenho uma coluna no Comporte, como foi divulgado junto com o comportamento em cena. Então, no site do Comportes, eu tenho uma coluna específica sobre autismo, onde eu vou falando sobre cada um desses assuntos de forma bem aprofundada e mais detalhada, e tanto através do Comportes, como através do Facebook, como através do site da Gradual, por e-mail, a gente pode ir se comunicando e respondendo mais perguntas dos familiares. Em outras oportunidades, eu acho que a gente consegue tirar outras dúvidas, mas eu acho que do principal a gente conseguiu falar de tudo. Bom, então, novamente eu agradeço a sua participação, peço desculpas a você e a quem estiver nos assistindo pelos problemas técnicos que a gente teve. As causas já foram identificadas, então a gente vai prevenir para que isso não aconteça nos próximos eventos que a gente for realizar. E é isso. Obrigado a todos que participaram. No dia 3, deixa eu ver, isso, dia 3 a gente vai ter outro comportamento em cena. A gente vai realizar sempre de forma contínua, de 15 em 15 dias. E o nosso próximo tema abordado vai ser ansiedade. A gente vai falar sobre pessoas que têm dificuldade de falar em público, pessoas que têm muito medo da morte, pessoas que têm muito medo de perder, muita ansiedade por perder algum ente querido. Nós vamos trazer outro convidado, outro membro da nossa equipe, já está confirmado. E em breve vai ser feita a divulgação. Então é isso, pessoal. Bom restinho de domingo. Eu queria agradecer também a oportunidade que o Comporte está dando para mim, enquanto representante da Gradual, aqui de contar um pouco para as pessoas o que a gente faz e de ajudar um pouco essas pessoas que estão vivendo isso nesse momento. Então, obrigada. Obrigado também à equipe da Gradual, né, que está sempre contribuindo com a gente aí no Comporte. E é isso. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.